When we first looked at the results, it was astonishing. Bem-vindo ao Atmódio Brasil. E hoje nós vamos listar fenômenos e artefatos misteriosos que continuam sem explicação e que podem mudar tudo o que sabemos sobre a ciência, a história ou até o nosso lugar no universo. What do these bizarre words and vibrant drawings represent? Número 10. O incidente Vela. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos desenvolveu o projeto Vela para monitorar a conformidade soviética com a proibição de testes de armas nucleares. For the past 18 years, Vela satellites have circled the Earth in search of secret nuclear tests in the atmosphere and in space. Em 22 de setembro de 1979, um satélite Vela detectou um misterioso flash duplo de luz no Oceano Índico. O sinal indicava uma possível detonação nuclear, mas nenhum país assumiu a responsabilidade. The only thing that was peculiar about this is where it occurred. It occurred in a strange place. It was not a French or Chinese test. Faltavam evidências concretas de uma detonação nuclear e surgiram várias teorias. Algumas acreditam que o sinal poderia ter sido causado por um meteorito atingindo o satélite. The panel then suggested that perhaps a tiny meteorite may have struck the spacecraft, broken into pieces, and reflected sunlight into the baying meters one at a time to create a double-humped curve. Outros acreditam que o clarão foi resultado de um teste nuclear secreto realizado em conjunto por Israel e a África do Sul. Seja qual for a verdade, o incidente Vela continua envolto em mistério. E se um dia for esclarecido, pode mudar completamente a história da geopolítica nuclear. To lay to rest this event with a report that indicates that a group of people feel that the probability of its not being a nuclear event is perhaps greater than half. Número 9. O mistério dos Dogons. Os mitos de povos antigos costumam ser facilmente descartados, mas às vezes alguns deles se aproximam demais da realidade. A história do povo Dogon do Mali é um desses casos. The really strange thing about the Dogon tradition is that it dates back to before the era of astronomical instruments. A antiga tribo da África Ocidental afirma que os seus ancestrais descendem de seres vindos de Sirius B, uma estrela anã branca invisível a olho nu, descoberta oficialmente só em 1862. No entanto, as tradições orais dos Dogons, muito anteriores a essa data, descrevem o movimento e as características da estrela com uma precisão impressionante. In 2005, NASA begins deep space observations of Sirius B using the Hubble Space Telescope. The state-of-the-art satellite data shows that, incredibly, the Dogon were right once again. Como uma sociedade sem telescópios poderia ter esse tipo de conhecimento? Teriam eles estabelecido contato com uma civilização avançada, talvez até extraterrestre? Se for verdade, o mistério dos Dogon pode mudar tudo o que pensamos sobre a nossa origem e o nosso lugar no universo. It sounds like something straight out of a sci-fi movie, but in fact, there may be some truth to it. Número 8. Água-viva imortal. Se existe um segredo para enganar a morte, parece que uma água-viva em especial descobriu como. A maioria das espécies de água-viva segue um ciclo de vida parecido, mas a chamada água-viva imortal consegue fazer o oposto. Tiny jellyfish, Turritopsis dohrnii, is one of the few animals that can be considered truly immortal. Ela reverte as suas próprias células a um estágio anterior da vida. Em vez de morrer, ela encolhe até virar uma espécie de cisto que se fixa no fundo do mar e, com o tempo, volta a crescer e retoma a forma original. Potentially, this can be repeated indefinitely. Pode parecer impossível, e de certo modo é mesmo. Embora ainda possa morrer por ferimentos ou doenças, se um dia conseguirmos entender esse processo, talvez a humanidade possa mudar completamente o significado de envelhecer, ou até descobrir uma forma de viver para sempre. The natural process has inspired many researchers to hopefully find a way of using stem cells to renew damaged or dead tissue in humans. Número 7. O evento de Tunguska. Em 1908, uma grande explosão abalou a isolada floresta da Sibéria Oriental, derrubando quase 80 milhões de árvores. That's how the Tunguska event felt, 40 miles from ground zero. A explosão teve uma força explosiva equivalente a 15 megatons de TNT e foi 1000 vezes mais potente que a bomba atômica lançada sobre Hiroshima. Após a explosão, os céus da Sibéria e de partes da Europa ficaram anormalmente iluminados. O evento de Tunguska não deixou qualquer vestígio de um objeto físico. A principal teoria hoje é que se tratou de uma explosão atmosférica de um asteroide.
The explosion released enough energy to kill reindeer and flatten trees for many miles around the blast site, but no crater was ever found. Outras teorias mais improváveis falam em buracos negros, antimatéria ou até atividade extraterrestre. Seja qual for a causa, o evento de Tunguska continua sendo o maior impacto já registrado na história da Terra e um lembrete assustador de como nosso planeta é vulnerável. More than 100 years after the event, only sparse clues survive. Seen from above, no evidence whatsoever remains. Número 6. O ídolo Shigir, esculpido há cerca de 12 mil anos, a partir do tronco de um pinheiro larício. O ídolo de Shigir é uma imponente escultura que chegou a medir 5 metros de altura. É a escultura em madeira mais antiga conhecida no mundo e foi descoberta em 1894, no fundo de um pântano russo, graças a 40 anos de investigações em uma mina de ouro próxima. O totem apresenta várias faces e mãos humanas esculpidas, além de motivos geométricos, como padrões em zigue-zague. O mais surpreendente é que o ídolo de Shigir é 2 vezes mais antigo que Stonehenge e as pirâmides do Egito. Isso mostra que os nossos ancestrais, caçadores, coletores, já eram capazes de arte complexa e pensamento simbólico muito antes do que se imaginava. Se for decifrado, o ídolo de Shigir pode reescrever toda a história da evolução cultural da humanidade. Número 5. O sinal UAU. Em 15 de agosto de 1977, o radiotelescópio Big Ear, da Universidade Estadual de Ohio, captou um sinal de rádio. Mas não era um sinal de rádio comum. Of the Sagittarius constellation, an intense and continuous narrow-band radio wave bounced off a 30-meter-tall flat reflector tilted towards the sky. Com duração de 72 segundos, o sinal vinha do espaço profundo, próximo à constelação de Sagitário. Era extremamente intenso e concentrado, o que levou o astrônomo Jerry Ehman a escrever UAU ao lado dos dados. Desde então, o sinal nunca mais foi detectado. A natureza do sinal fez muitos acreditarem que poderia ser uma mensagem de vida extraterrestre. These 4 properties are essentially exactly what you'd expect from an alien transmitter, and likely a very high-powered one. Pesquisas mais recentes sugerem que, na verdade, se tratava de um fenômeno natural gerado por um cometa. Seja qual for a explicação, o sinal UAU continua sendo um dos mistérios mais fascinantes da astronomia. Out there, perhaps watching this right now, might pick this up and one day resolve the WOW mystery. Número 4. O manuscrito Voynich. Se você é fã de livros, tem um título que não pode faltar na sua lista: o manuscrito Voynich. Deep inside Yale University's Beinecke Rare Book and Manuscript Library lies the only copy of a 240-page tome. O antiquário Wilfred Voynich adquiriu esse exemplar em 1912, um livro de 250 páginas repleto de ilustrações estranhas e escrito em um alfabeto desconhecido. He purchased the manuscript from the cash-strapped priest at the college and eventually brought it to the U.S., where experts have continued to puzzle over it for more than a century. As páginas mostram plantas bizarras, diagramas astronômicos e mulheres nuas em elaborados rituais de banho. A datação por radiocarbono indica que ele tem cerca de 600 anos, mas o livro continua a desafiar linguistas, historiadores e criptógrafos. Enquanto alguns afirmam que se trata de uma farsa, outros acreditam que o manuscrito é um tratado sobre a natureza, contendo conhecimentos perdidos ou ciência codificada. Se for decifrado, o manuscrito Voynich pode revelar uma visão oculta do mundo do passado. What do you think it is? Número 3. A bateria de Bagdá. Em 1936, um conjunto de 3 artefatos, incluindo um vaso de cerâmica, um tubo de cobre e uma haste de ferro, foi descoberto próximo a Bagdá, no Iraque. The stupid thing is that people just assumed this thing was a battery because it resembled a modern battery. Acredita-se que datem da Era Parta, por volta de 200 a.C., mas a função do conjunto era incerta. Ainda assim, as suas semelhanças com as modernas células voltaicas, que transformam energia química em elétrica, não passaram despercebidas. Fine, I admit it. This vessel was a battery made 2000 years ago. But it was an accidental battery. Back then, nobody knew it was a battery. Vilnen Kone, então diretor do Museu Nacional do Iraque, sugeriu que os artefatos poderiam ter sido usados como galvanoplastia ou eletroterapia. A corrosão dos metais indicava que o vaso estava cheio de uma solução ácida, capaz de gerar pequenas correntes elétricas. Embora o verdadeiro propósito permaneça desconhecido, a bateria de Bagdá sugere que povos antigos já sabiam aproveitar a eletricidade,
desafiando as nossas ideias sobre o progresso tecnológico na história humana. Now you might ask, if it wasn't a battery, what was it for? I'm 100% sure I don't know what it was for. Número 2. Göbekli Tepe. Historiadores acreditam que os humanos começaram a se estabelecer em cidades permanentes por volta de 8.000 a.C. e que a agricultura teria sido o primeiro produto a surgir, dando origem à cultura e às práticas religiosas. Mas será que foi exatamente assim? Um complexo de templos na atual Turquia, datado do 10º milênio antes de Cristo, desafia essa ideia. Today, Göbekli Tepe is one of the most well-known archaeological sites in the world. Descoberto em 1994, Göbekli Tepe possui vários círculos de enormes pilares de pedra, esculpidos com cenas de animais, indicando que os seus construtores eram caçadores seminômades. Essas antigas sociedades ainda não conheciam a agricultura, descoberta apenas 5 séculos depois. It's a well-known archaeological principle that the things that you find are never going to be the oldest things. It is just the oldest thing you have found so far. Göbekli Tepe desafia a crença de que sociedades complexas surgiram somente após a agricultura, obrigando-nos a repensar as circunstâncias que deram origem à civilização humana. This part of the world has been vastly left out of the history books, and so it still has so much to teach us. Antes de continuarmos, se você não se inscreveu no canal, se inscreve agora e ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos mais recentes. Número 1. O mecanismo de Anticítera. O maior mistério de todos, o mecanismo de Anticítera, é considerado o primeiro computador do mundo. Ele foi descoberto nos destroços de um navio cargueiro romano, naufragado em 1901. 120 years ago, sponge divers discovered a shipwreck off the tiny island of Antikythera in Greece. And what they found changed our understanding of human history forever. O artefato circular, datado de 100 a.C., é formado por um sofisticado conjunto de engrenagens entrelaçadas e caracteres misteriosos. This is a massive step forward in the history of science and technology. Arqueólogos acreditam que se trata de um calendário astronômico altamente complexo, capaz de acompanhar fenômenos cósmicos e até o ciclo de 4 anos dos Jogos Olímpicos. Curiosamente, nada parecido aparece nos registros históricos por mais de 1000 anos. Isso sugere que um capítulo inteiro da genialidade e da capacidade tecnológica do mundo antigo foi esquecido e ainda pode estar esperando para ser descoberto. The history of technological development doesn't go in a straight line. It develops in fits and starts and sometimes gets lost and forgotten. E aí, qual desses mistérios mais te surpreende? Você acha que são farsas ou que ainda não conseguimos entender? Compartilhe a sua opinião aqui nos comentários. Confira também esse outro clipe recente do Atmódio Brasil e se inscreve no canal para não perder os nossos próximos vídeos.